Bom dia, pessoal, aqui é a Isabela e hoje a gente vai falar sobre alusões. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito pelos comentários no meu vídeo anterior. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito surpresa, inclusive, e resolvi fazer esse vídeo aqui para ajudar um pouquinho mais vocês. Então, se você gosta do meu conteúdo, quer compartilhar isso aqui, se inscreve no canal, dá um joinha e compartilha com seus amigos pra gente poder ajudar mais pessoas nesse Enem. Então, como eu disse, a gente vai falar um pouquinho mais sobre alusões e eu peguei 5 temas anteriores que caíram no Enem. Eu não peguei o do ano passado porque eu já fiz uma alusão sobre ele no meu vídeo anterior. Então, essa aqui vai ser a nossa lista de temas hoje. A gente vai fazer uma alusão para cada um desses temas e eu espero que isso ajude vocês a entender um pouquinho mais sobre o meu processo de fazer alusões, que isso ajude vocês a fazerem alusões melhores e com mais facilidade. Nessa etapa aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é agrupar todos os nossos temas, agrupar um template para cada um e depois a gente vai começar a fazer as alusões. Nosso primeiro tema vai ser, claro, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então vamos começar copiando o nosso modelo aqui. E a primeira coisa que a gente vai escolher depois de ter pego esse modelo é a nossa alusão, qual vai ser a nossa referência. Algo que nos lembre de manipulação do usuário. Uma coisa que me lembra muito de manipulação do usuário é de um episódio de Black Mirror. E nesse episódio, basicamente, tem pessoas que pedalam bicicletas para poder ganharem pontos e com esses pontos elas compram comida, compram televisão, compram crédito, compram, enfim, tudo que elas precisam para viver. E para que elas pedalam essa bicicleta? Elas pedalam essa bicicleta para as pessoas que estão acima delas poderem ter energia e poderem ter as coisas para eles viverem também. E essas pessoas que estão lá em cima, elas vigiam aquelas que pedalam as bicicletas. Para quê? Justamente para poder controlar as atitudes delas. Em um ponto do episódio, um personagem que pedala uma bicicleta decide que não é justo que ele tenha que pedalar a bicicleta para alguém viver melhor que ele. Então ele decide fazer uma espécie de motim para isso. E aí, para abafar o caso, os chefes desse mundo oferecem uma posição de poder para esse personagem para que ele acabe com esse motim dele. E ele aceita isso. E por que ele aceita? Porque esse era o desejo dele. E os chefes sabiam disso porque vigiavam ele. Então, basicamente, eles conseguiram controlar o comportamento dele por saber o que ele já queria. Então, vamos escrever aqui. A primeira coisa que a gente vai escrever é exatamente o que eu falei pra vocês agora, que é um resumo básico do que acontece nesse episódio que a gente tá querendo referenciar. Em um episódio da série britânica Black Mirror, é retratado um mundo distópico, onde as pessoas trabalham pedalando bicicletas para gerar energia para seus superiores, que os vigiam através de câmeras. Um dia, Bing, um desses trabalhadores, decide fazer um protesto, alegando que não é justo os cidadãos trabalharem tanto para prover para aqueles que não pedalam. Para abafar o caso, os chefes desse mundo, sabendo todos os desejos de Bing através das filmagens de seu dia a dia, oferecem a ele um cargo no comando do planeta, o qual o personagem aceita de bom grado. E agora que a gente já fez esse nosso resumo, a gente faz um paralelo entre o tema e isso que a gente colocou no começo da redação. Fora da ficção, é fato que a realidade retratada na série pode ser observada em nosso país, onde a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet permite com que terceiros controlem nossas ações a partir de informações que compartilhamos e acessamos na internet. Destarte, é fundamental analisar as razões que tornam essa problemática uma realidade no mundo contemporâneo. Eu coloquei em negrito lá para vocês verem o tema da redação, porque isso é algo muito legal de se colocar, que é literalmente copiar o tema da redação e colocar ele no meio da sua introdução ou da sua redação no geral para mostrar, olha, eu tô abordando isso aqui. Então, se vocês verem, esse modelo que a gente fez aqui encaixou exatamente com tudo que a gente escreveu. Então, a gente já pode ir para a próxima alusão. Lembrando que tudo isso aí vai estar aqui na descrição, todas essas alusões, tudo que eu digitei, tudo que tá aparecendo aí na tela para vocês vai estar aqui, beleza? Nosso próximo tema agora vai ser um tema que complicou muita gente na redação do Enem, que é o tema de desafios da educação para surdos no Brasil. Nesse tema que parece muito complicado, as pessoas devem pensar, nossa, vai ser muito difícil fazer uma alusão. Mas na verdade é muito mais simples do que você pensa. Porque se a gente for parar para refletir um pouquinho, a gente tem muitas referências de pessoas surdas no mundo da cultura no geral. E o exemplo mais simples e mais didático que eu consegui pensar foi o exemplo da Turma da Mônica. Na Turma da Mônica, a gente tem um personagem chamado Humberto. Vocês podem lembrar basicamente do personagem que só faz Esse personagem é surdo e mudo. E o que a gente pode falar na redação sobre ele? A gente pode falar que a Turma da Mônica tem um personagem surdo e mudo que não tem dificuldades no geral, que convive normalmente com seus amigos, que brinca da mesma forma, que consegue ser uma criança normal, mas que paralelamente no Brasil, os surdos não têm isso em sua maioria. Então vamos escrever para eu mostrar um pouquinho. Primeiramente a gente vai fazer de novo o nosso resumo, e o meu ficou assim. Em Turma da Mônica, série brasileira de histórias em quadrinhos, é retratada a vida de um grupo de crianças e suas aventuras no bairro do Limoeiro.
Nesse grupo, há um garoto chamado Humberto, que é surdo e mudo, mas que brinca normalmente com a turma, sem nenhum estigma ou dificuldade. E agora que a gente fez o resumo, a gente faz o paralelo que a redação quer que a gente faça. Contudo, diferentemente da realidade retratada nos quadrinhos, crianças e adolescentes surdos ainda enfrentam muitos desafios em sua vida e em sua formação educacional. Destarte, é fundamental analisar as razões que tornam essa problemática uma realidade no mundo contemporâneo. Viu? Essa foi inclusive mais simples que a anterior. Por mais difícil que o tema pareça, às vezes a gente tem muita referência e a gente só não se lembra disso. Então, o que eu recomendo para vocês? Prestem atenção nos mínimos detalhes, em coisas que às vezes você nem pensa na hora da redação. As coisas não precisam ser complicadas. Você pode citar a Turma da Mônica, você pode citar Naruto, você pode citar Machado de Assis, como eu já disse. Não importa. Desde que você consiga fazer um paralelo dele com a realidade, tá tudo bem. E eu tenho certeza que o Enem vai sempre passar algum tema com o qual você tem alguma referência. E se não tiver, assiste um pouquinho de série, não custa nada. Agora, como nosso terceiro tema, nós temos o combate ao racismo no Brasil. E esse tema é particularmente complexo por dois motivos. Primeiro, porque ele é um tema muito prevalente na nossa sociedade, então a gente tem muita informação e às vezes pode ser difícil filtrar essa informação. E segundo, porque não é um problema fácil de se resolver. Então a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de alusão que a gente vai pegar, o tipo de conclusão. E a referência que eu resolvi fazer para esse tema é de uma minissérie da Netflix chamada Olhos que Condenam, do inglês When They See Us, que é uma minissérie muito boa que eu recomendo para todo mundo, que é sobre um grupo de jovens negros, 5 jovens, que são acusados injustamente por um crime que eles não cometeram, e é baseado em uma história real. E o mais complicado foi que, na realidade, esses jovens realmente foram presos e só foram inocentados anos depois de já servirem a pena. Então vamos fazer esse resumo primeiro do que eu acabei de falar aqui. Em Olhos que Condenam, minissérie original Netflix, é retratada a condenação de um grupo de jovens negros, presos por um crime que não cometeram após um julgamento baseado majoritariamente em preconceitos raciais. Isso é um resumo bem menor do que o que eu falei pra vocês e um resumo menor ainda do que a série representa, mas eu escolhi fazer algo um pouquinho menor para ampliar um pouquinho o paralelo que a gente vai fazer agora. Fora da ficção, é fato que a realidade representada pela série pode ser vislumbrada no Brasil atualmente, onde o racismo ainda se mostra prevalente e prejudicial, afetando grande parte de nossa população. Destarte, é fundamental analisar as razões que tornam essa problemática uma realidade no mundo contemporâneo. E foi algo bem simples. Nesse, apesar de ser um tema muito complexo, eu diminui muito a nossa referência, a nossa introdução, a nossa alusão, para poder ter muito mais conteúdo no meio. Isso é uma tática que vocês podem usar, desde que o tema seja totalmente compreensível e dê para entender o que a sua referência está querendo representar. E nosso quarto e penúltimo tema é a prevalência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, que é um tema muito pessoal para mim, por ser mulher, por ser brasileira, e é um tema que eu gostaria muito de citar as sufragistas. O movimento sufragista é um movimento que surgiu no século XX. Nesse movimento, as mulheres lutavam basicamente pelo direito do voto, mas também lutavam por muitas outras coisas, como o fim da desigualdade salarial e o fim do abuso de poder no ambiente de trabalho. E para nossa sorte, a gente tem um filme de 2015 chamado As Sufragistas, que retrata exatamente isso, todo esse movimento que permitiu às mulheres terem finalmente o direito ao voto. E é um filme que eu recomendo demais vocês assistirem, não só por ter um tema tão bom e tão bem tratado, mas também por ter artistas muito boas nele, como a Meryl Streep e a Helena Carter, que, se vocês não lembram, fez a Bellatrix Lestrange em todos os filmes de Harry Potter. É uma atriz, assim, fantástica. Então vamos fazer um resuminho desse filme. No drama biográfico As Sufragistas, é contada a história de um grupo de militantes ingleses no século XX, que se reúnem para opor os atos atrozes cometidos contra as mulheres em sua sociedade, como abuso de poder no ambiente de trabalho, desigualdade salarial e sufrágio exclusivamente masculino. Para aqueles que não sabem, sufrágio é basicamente o ato de votar. E agora o nosso paralelo com a sociedade atual. Fora da ficção, é fato que a realidade da mulher no Brasil atualmente ainda é impregnada por desafios e desigualdade, fato facilmente ilustrado pela persistência da violência contra a mulher em nossa sociedade. Destarte, é fundamental analisar as razões que tornam essa problemática uma realidade no mundo contemporâneo. De novo, eu vou colocar aqui em negrito o nosso tema, porque é muito legal citar nosso tema diretamente na redação. Então a gente já terminou essa, podemos ir para a última alusão. Essa última alusão também é um tema um pouquinho pesado, mas eu quero descontrair um pouco fazendo uma referência de Naruto. Então, qual vai ser o paralelo que a gente vai conseguir fazer entre intolerância religiosa e Naruto? Para aqueles que não viram Naruto Shippuden ou não viram Naruto no geral, eu vou fazer um resuminho para vocês. Em Naruto, é contada a história de um monte de ninjas. Esses ninjas têm os poderes deles, chamados de ninjutsus.
Esses ninjutsus foram passados através dos tempos a partir de um mestre chamado Sábio dos Seis Caminhos. Esse sábio tinha o poder do ninjutsu e criou uma religião chamada Ninshu. O Ninshu tinha como objetivo trazer a paz e perseverança para o mundo no geral. E a maior parte do mundo dos ninjas é adepto ao Ninshu, com algumas exceções. E uma das principais que a gente pode ver é de um personagem chamado Hidan, que segue uma deusa da morte chamada Jashin. E isso gera muitas guerras entre os dois, Jashin querendo anular Jinshu e Jinshu querendo anular Jashin. E é essa referência que eu vou fazer, de grupos religiosos tentando se anular na sociedade atual brasileira. Então vamos lá. Em Naruto, anime de Masashi Kishimoto, é retratada uma sociedade feudal pautada em uma religião central chamada Ninshu. Essa crença, porém, não é seguida por todos, como por exemplo por Hidan, que segue Jashin, uma deusa antiga opositora de Ninshu. Essa discordância acaba gerando diversos conflitos na série, onde seguidores de Jashin tentam exterminar o Ninshu e vice-versa. Para quem não viu Naruto, essa referência pode estar bem confusa, mas é como eu disse, esse é o conhecimento que eu tenho, você pode ter um completamente diferente. E para terminar, a gente vai fazer o paralelo com a realidade. Fora da ficção, é fato que a realidade retratada no desenho pode ser vista em nossa sociedade, onde a intolerância religiosa ainda pauta guerras, discussões e agressões por todo o país. Destarte, é fundamental analisar as razões que tornam essa problemática uma realidade no mundo contemporâneo. E é isso aí. Simples? Espero que sim. Mas antes de terminar o vídeo, eu vou pedir para vocês um grande favor, porque esse vídeo aqui deu muito trabalho, eu não imaginava que daria tanto trabalho continuar fazendo vídeos. Isso é muito importante para mim, para mostrar que meu trabalho está sendo valorizado, que eu estou fazendo alguma coisa certa. E como eu disse, se tiverem qualquer dúvida, podem me chamar nas minhas redes sociais, meu Instagram tá aqui na descrição. Então é isso aí, muito obrigada por assistirem de novo, e eu acho que eu vejo vocês na próxima.